começar falando aqui do Galo, tá? Nós vamos mostrar imagens pra vocês aqui de um jogador que o Galo tá querendo contratar. Vamos falar do primeiro deles. São dois, tá? São dois. A gente sabe que o Galo precisa de volante, precisa de centroavante. E os nomes apareceram. Vamos falar do primeiro aqui. Vamos começar pelo meio de campo. Ó, o tal do Lucas Torreira. É bom? Será que o homem é bom? Tem histórico pra isso, né? Tem histórico pra isso, o uruguaio. É um jogador que o Atlético tem como alvo no mercado, 29 anos, tem rodagem, tá no Galatasaray, tem rodagem pelo mercado europeu, Ele foi tá jovem, lá no Galatasaray, né? Desde 2022. Desde 2022. Foi jovem pra Europa, né? Ele começou lá no Uruguai com 18 anos e ele já foi pro futebol italiano. Então a gente já pode entender que é um cara que foi formado num futebol que é muito defensivo também, né? Apesar de ser um baixinho ali que tem qualidade técnica pra sair jogando, como o Sampaoli gosta. Tem passagens pro Arsenal, inclusive. Então rodou bastante a Europa. Tá aí uma foto dele com a camisa do Arsenal. Na Itália, jogou na Sampdoria, jogou na Fiorentina. Isso. Na Inglaterra, jogou no meu Arsenal. Eu adoro o Arsenal. Seu Arsenal? Eu sou torcedor do Arsenal por causa do Gilberto Silva. Quando ele foi pra lá, eu comecei a torcer pro Arsenal. E ele jogou no Atlético de Madrid. Né? Então, assim, foi campeão no Atlético de Madrid, foi campeão no Arsenal. É um cara que tem uma boa idade. Experiente. Experiente. Né? Jogou 2 Copas do Mundo. Duas Copas do Mundo. Jogou uma, a outra ele não chegou a entrar em campo, foi reserva de 22, mas jogou mesmo como titular em 2018. E quer muito voltar à seleção. Ficou 2023, 2024 sem jogar. Ano passado chegou a jogar alguns jogos na eliminatória. Quer ter mais oportunidades na seleção, então isso, estar mais perto do Uruguai aqui no futebol sul-americano é importante para ele também, até pela vitrine do futebol brasileiro. Então é interessante para ele chegar. Hoje, segundo o empresário dele, na Veículos, né, da Turquia, o que pode impedir ele de se transferir ao Atlético é justamente o valor, né? Os valores para tirar ele do Galatasaray e também para pagar o salário que hoje ele ganha lá na Turquia. Ô Rafa, mas assim, demorou, mas a gente descobriu quem que é o cara, né? Tava querendo contratar o camisa 5, né? Pois é, e o Atlético ficou, pelo menos nesse sentido aí de não deixar vazar as informações, ele tem feito bem esse papel, né? Tem. Não deixar vazar essas especulações e desses trabalhos que vem fazendo o Atlético para esse trabalho de mercado, né? Tem currículo, como você e o Lucas disseram, né? Tem muito currículo sim, tem grandes clubes na carreira e tem uma idade ainda muito boa, né? Para poder chegar e tentar suprir essa carência que tem no elenco do Atlético, né? Que é um trabalho de primeiro volante, um trabalho de pegada ali no meio campo, de início de jogada também. A gente sentiu muita falta disso, principalmente no ano passado, né? Do Atlético. Então vamos ver se chega para de fato assumir essa condição de titular, pelo menos o currículo tem para isso, vamos ver se chega para poder somar e contribuir aí para uma lacuna que tem no elenco do Atlético. Aqui, chega mais, mande a sua mensagem pra gente, o pessoal já tá mandando mensagem aqui, ó. O Valdinei Paiva tá dizendo: Galo 2, Tombense 0, gostei desse palpite aí, boa tarde, tá sempre na audiência aqui com a gente o Lucas Barbosa, né? Aqui, ô Lélio Gustavo, os números desse rapaz, o Torreira, me chamaram muito a atenção. Ele tem 443 jogos na carreira. Cara que já é experiente. Ele tem 31 gols e ele tem 27 assistências. Pô, para um cara que é primeiro volante, números interessantes, Lélio Gustavo. Tem mais do que devia ter, né? Porque sendo primeiro volante, você ter esse tanto de gols aí e mais um número muito bom de assistências, é porque o camarada, ele sabe marcar e sabe jogar. Eu ainda sempre vou preferir na cabeça de área um cara mais brucutu, cara que, sabe, vai ali marcar. Aliás, você ontem deixou o material gravado para o programa, né? E você falou sobre o clamor das redes sociais pedindo um zagueiro para o time do Atlético. Pois bem, eu, assim, até falei e vou falar agora para você ouvir, que eu fiz um comentário em cima daquilo que você falou ontem diretamente de Montes Claros. Antes de contratar um zagueiro, tem que contratar um volante. Exato. Porque não adianta ter Beckenbauer, você pode fazer um trio de zaga. Beckenbauer, Franco Baresi e Maldini. Jogar com os 3 ali, tá? Se não tiver um volante, meu chapa, eles também não aguentam não, né? Ou não aguentariam.
precisa o Atlético ter um camisa número 5, ou seja, o famoso volante de contenção, como se falava antigamente, é o volante pegador. E esse cara tá fazendo falta ao Atlético desde 2024. Você pega os lances, né? É porque o Atlético até tinha o Otávio e tal, mas em 2024 você pega o primeiro gol do Flamengo na final da Copa do Brasil, é um lance revoltante, Jaime. O camarada parece que saiu, era o Wesley, né? O lateral direito que foi pra Roma. Ele parece sair desfilando e passa pelo meio de campo do Atlético, uma avenida. Então, é um jogador que se faz necessário e o Atlético precisa investir para dentro de campo ter retorno. Aqui, esse comentário do Lélio Gustavo é importante, que eu vou lembrar aqui de uma situação. O Lélio vai se lembrar disso. O ano ali 2012, o Atlético tinha contratado o Hever, um baita zagueiro. O Atlético contrata também Leonardo Silva, outro ótimo zagueiro. 2 zagueiros históricos do Clube Atlético Mineiro. Mas talvez você não se lembre, torcedor, mas lá no início, essa dupla de zaga não tava ainda, sabe, aquela coisa azeitadinha, não. E aí o Cuca entendeu o seguinte, tá faltando um volante, precisa de um volante. E aí, talvez você não vai se lembrar, mas se você dá uma fuxicada na internet, agora não, fica com a gente aqui. A não ser que você tenha um outro celular, um tablet, um negócio separado, você dá uma pesquisada. Mas você vai ver que tem até um vídeo do Cuca conversando com torcedores e falando assim, aqui ó, vamos cobrar da diretoria aí pra trazer o Pierre, que ele tá encostado lá no Palmeiras, vamos trazer o Pierre. Curitiba 3, Atlético 0 em 2011. Aí, a memória extraordinária do Lélio. E aí o Atlético trouxe o Pierre, que é esse volante que o Lélio tá falando. Esse volante pegador, o cara que não dá sossego pro armador do time adversário, não ficar ali, ninguém ficar desfilando no meio do campo do Galo, não. O Pierre não dava sossego pros caras, é esse cara que o Atlético precisa, que não vai deixar o adversário jogar. O Galo precisa desse jogador. E quando chegou o Pierre, aí Leonardo Silva e Hever passaram a jogar melhor. Por quê? Porque o sistema defensivo estava mais bem protegido. A bola já chegava mais quebrada para os dois. Não tinha que sair correndo no mano a mano com um atacante em alta velocidade, um cara rápido, certo? Você tendo que correr junto com ele. Não, então hoje a gente tinha um meio de campo que protegia mais os 2 zagueiros, sabe? O Galo precisa disso. Você lembra dessa história toda, né, Lélio? Lembra? Esse episódio foi após a derrota do Atlético em Curitiba para o Coritiba, né? E aí o Atlético correndo um risco gigantesco de cair para a segunda divisão. E o Cuca, ele falou ali, beleza, podem me cobrar, mas tem que cobrar aí e pedir um volante. Então tem o Pierre, ele tá encostado lá no Palmeiras. E o Pierre acaba vindo, e aí o resto é história, principalmente dele, ao lado do Leandro Donizete, ao lado do Josué também. Só para lembrar, né? E historicamente o Atlético sempre teve na sua cabeça diária, ô Jaime, você sabe disso perfeitamente, um cara ali, né, mordedor, cara que chegava sempre junto. Então, de uns tempos para cá, o Atlético perdeu esse tipo de jogador e tem feito, principalmente depois da saída do Alan, né? Verdade seja dita, o negócio não ficou muito bom, não. Bom, quero saber a sua opinião primeiro, Lélio Gustavo. Se fosse você o homem da caneta no Atlético, o Torreira, você traria, você contrataria? Olha, se eu falar que eu tô me lembrando dele, eu vou ser um grande mentiroso, porque eu não tô. O Lucas falou aí que ele jogou a Copa do Mundo de 18, Sim. na Rússia, tava no banco em 2022, essa aí eu nem vi, a Copa do Catar. Mas, cara, só por ser um uruguaio jogando como cabeça de área, talvez pela idade aí, 29 anos, tem que ver o histórico de lesões, como que é, passagens por clubes importantes da Inglaterra, da Espanha, da Itália, se bem que da Inglaterra até que não, né? É o virgão da Europa ainda, o Arsenal, é o virgão da Inglaterra, não tem título europeu. Então, eu acho que é um camarada que estaria apto a jogar no Atlético se estiver clinicamente bem, com certeza.
Kleber Vitoriano tá dizendo, vamos ver se chega mesmo, que não seja mais uma bola fora do Galo. Você contrataria, Lucas? Eu contrataria. O Lélio falou do Alan, né? Acho que se aproxima o estilo ali do Torreira com o Alan. Confesso que não vi muitos jogos do Torreira assim na minha vida. Lembro pouco dele, mas olhando por números, mapa de calor, alguma coisa assim, parece que é um estilo bem parecido com que o Alan jogava em 2021 no Galo. O Valdinei Paiva, abraços da galera atleticana do Alto Rio Doce, maravilha. Rafa, traria? O Jaime tem que saber. A caneta é sua. Tem que saber o valor, agora. Né? Tem que saber dos valores, né? Isso vai depender. Mas dinheiro não é o problema, Menin tenha. Tem certeza? Menin. O vô Menin tem dinheiro. 10 milhões, vamos supor, 10 milhões de euros. Se for um negócio muito caro. Ele tem mesmo. O vô Menin tem muito mais que isso, só. 10 milhões de euros ele tem. Se fosse 10 milhões de euros, eu não traria. Dinheiro ele tem. Ele não tem vontade de gastar. Esse é outro caso. Esse é outro Entendeu? problema. Esse que é o problema. Tem. E tem muito. Se fosse esse o valor, 10 milhões de euros, não. Para um volante, primeiro volante, não. Muito caro. Eu joguei um valor muito alto aqui. Muito caro. Mas assim, independentemente do valor. Porque eu não sei o valor dele. Eu tô botando um valor. Pelo currículo dele, né, Jaime? A gente sabe que vai ser um jogador caro, né? Não dá para tirar da Turquia um cara de seleção também, né? O que briga por vaga na seleção a preço de banana, né? Vai ser com certeza um valor mais alto. Mas assim como o Lelão também, sinceramente, não acompanhei o futebol dele, não sei muito o que falar do futebol dele. Os números são bons, né? Dos números ofensivos também, para um primeiro volante, então, muito bons. E com passagem em grandes clubes, né? Então, não sei, é difícil falar sem ter tanto conhecimento do futebol dele, mas de fato uma posição que o Atlético precisa e que está carente, né? Se a gente for analisar o futebol brasileiro aí, se tem bons primeiros volantes aí no futebol brasileiro, pra gente contar que são poucos times que tem, né? Aqui, o Baltazar tá lá de férias em Arraial do Cabo, rapaz. Que beleza, hein? O Caribe brasileiro, hein? Que maravilha, hein? Grande Baltazar. Tá sempre com a gente aqui. Desculpa, já. Não você falou de valor de mercado. Segundo o Transfer Market, o valor de mercado hoje do Torreira é de 12 milhões de reais. De euros. 12 de euros? De euros. Ele já foi vendido ali pro Arsenal por 55. Do Arsenal pro Atlético de Madrid. Caro, hein? Cara. Ô, Lério, eu tô achando que não vem então não. Se for desse valor todo aí, não vem não. Aí a gente tem que saber como que o Atlético tá negociando. Pela última notícia que eu até vi em algum lugar que eu não me lembro, falaram que o que mais estava pegando no momento não era com o clube não, porque parece que os clubes já estão assim, o negócio está bem encaminhado. O problema é o salário dele. Não é jogador barato, não. O empresário dele falou isso. O empresário dele falou que o maior desafio do Atlético é igualar, nas palavras do empresário, o salário que ele recebe no Galatasaray. Pois é, então me parece que o Atlético deve ter chegado a um denominador comum com o Galatasaray, não pode até não ter pago ou ter feito a proposta de 12, mas talvez por 10, 8, o jogador tá lá encostado, o Atlético conseguiu. Aí tem que igualar a proposta salarial dele, né?